Bem, gente, bem-vindos ao Pod Talk. Rafael Torres falando com vocês aqui. Hoje a gente vai continuar falando sobre medicina, sobre saúde. Estou muito feliz de estar com um colega super requisitado aqui, um pediatra genuíno, um amor de pessoa. E eu queria que você se apresentasse, o Dr. Evandro Salgado. Estou muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vindo. Conta a sua história pra gente aqui. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. A gente tem uma relação que antecede, né? Eu já fui pediatra da filha do Rafa e foi um período super legal, um período que eu fiz consultório. Eu sou médico há, esse ano, 20 anos já. Formei em 2006 e fui pelo caminho da pediatria logo que eu me formei, logo depois. Fiz residência na Santa Casa de São Paulo, em pediatria. Depois fiz terapia intensiva pediátrica. E nesse tempo todo já trabalhei com muitas coisas. Hospital, ambulância, fiz 8 anos de consultório na região. E hoje eu estou focado em ensino. Então eu trabalho ensinando médicos sobre emergências pediátricas, sobre pediatria geral. E não atuo mais em consultório, mas sempre atuando em educação em saúde. Tanto para público leigo, mas hoje mais para público profissional. Super legal. A gente vai falar sobre UTI infantil, que é uma coisa super delicada, né? No momento que você está ali, né, na sua fé. Né? A gente fala algumas coisas também sobre clínica, sobre essa orientação. Então, sempre olhando para a questão da saúde, para o conforto, né? Mas o que te fez, Evandro, se tornar médico? Quando que você olhou e falou, cara, é isso que eu vou fazer? É uma pergunta boa. Não foi de berço, não tenho médicos na família. Confesso que talvez tenha uma influenciazinha materna ali. Minha mãe, e ela faz isso com os meus filhos, hoje eu puxo a orelha dela, ela fala assim, desde que eu nasci, doutor Evandro, eu acho que ela tinha uma conexão com a parte da saúde, ela não é da área, e aquilo foi ficando no inconsciente, mas assim, não era uma missão que eu nasci querendo. Eu sempre gostei de fazer a parte de, sempre me sentir altruísta, de ajudar, cresci ali num contexto cristão, então a gente participava de projetos voluntários e tal, eu sempre gostei dessa parte. Mas teve um marco específico quando eu assisti Patch Adams, é meio clichêzão, né? Quando eu assisti aquele filme, Robin Williams, e aí eu vi aquele cara vestido de palhaço na pediatria, ali na área do câncer, falei, cara, tá aí um negócio legal de fazer. Mas você já fez a piscina de macarrão que ele fez? Não, fiz coisas parecidas. Mas ali deu um clique, assim, falei, eu acho que eu quero fazer esse negócio. E aí, quando eu escolhi fazer, claro, tive que estudar bastante, cursinho, aquela história toda. Quando eu entrei, e aí você é apresentado a um universo sem fim, né, de 1000 especialidades, possibilidades, eu fui deixando a pediatria meio de lado, então eu não era um cara assim, eu nasci para ser um pediatra. Não, eu já quis várias áreas, gostava de aprender sobre tudo, parte cirúrgica, clínica, então eu sempre gostei de aprender um pouco de tudo. Foi mais pro final da faculdade que eu fui voltando com aquela ideia. Eu falei, cara, eu acho que eu realmente quero botar aquele plano lá de trás em prática e começar a atuar mais na área pediátrica. E aí, quando eu me formei, ainda fiquei 2 anos trabalhando, já na área da pediatria, e só depois que eu fui fazer residência médica, né, que eu fui me especializar. Muito legal, né? Realmente, você levantou uma questão do Patch Adams, é um filme que ele enriquece muito, né? Ele traz uma outra visão. Até hoje lembro a cena que tá todos os residentes acompanhando o professor, falam das questões do paciente, o paciente super constrangido, e ele pergunta o nome do paciente. Eu falei, caramba, né? Quer dizer, tá todo mundo engessado ali no jaleco, e ele, como que você chama? Né? Eu falei, dá um arrepio, assim, você fala, cara, por que eu tô aqui? O que esses médicos estão fazendo ali, né? Qual que é o propósito dele? Ele não é um mecânico, né? Ele é um médico. Então, realmente, né, fico feliz de realmente ter passado por essa situação. E me conta, assim, você começou, né, na questão da pediatria com consultório, né? E por sinal, quando recebeu a nossa filha lá para os primeiros cuidados, uma coisa que eu mais ouvia era da minha esposa falando, nossa, o doutor Evandro, ele sabe, ele explica. Acho que eu falei, cara, ele é pediatra ou ele é terapeuta, né? Me fala dessa relação do cuidar de crianças e do cuidar dos pais, porque eu acho que ser pediatra é isso, né? Você não vai cuidar... Fala isso pra mim. Cara, isso é muito verdade. Você é médico de família, né? No fim, da família. Por onde a gente começa? Eu acho que criança
a gente inverte um pouco a ordem natural das coisas, né? O que a gente acha que é mais comum pela ordem natural é os velhinhos ficarem doentes, quando um velhinho vai a óbito, falece, é meio que o ciclo natural. Quando você inverte essa ordem, então hoje eu trabalho muito com terapia intensiva, UTI, crianças graves, é antinatural. Então você pega um movimento da família e fala, cara, tá errado isso, a criança doente e é um ser que não consegue se comunicar, especialmente os bebezinhos, né, abaixo de 2 anos, são os mais frágeis. A família inteira se movimenta, se mobiliza em torno daquilo. E é muito comum você ouvir numa faculdade de medicina ou numa residência médica, quando você vai perguntar para os médicos, a maioria, aliás, hoje é raro você encontrar quem fala assim, não, eu quero ser um pediatra. É raro. A gente está em extinção. Por quê? A maioria fala a mesma coisa. Porque é por causa da família. Não consigo lidar com a mãe ou com o pai. E não é fácil mesmo, porque hoje eu sou pai de 3 filhos, 11, 9 e 6 anos, e vivi todo esse processo na pele. Não é fácil ser pai. E pude viver muitas coisas que eu ouvia dos meus pacientes, assim, meu filho só tem febre na cabeça, meu filho acorda de hora em hora na madrugada. E antes de ser pai, eu já era médico, já era pediatra. Cara, você ignora um pouco aquilo, você menospreza um pouco aquela queixa, né? É uma questão que você lida muito com a ansiedade de todo mundo. De todos. Acho que primeiro, acho que fica em dúvida a capacidade de um pediatra, como você falou, identificar um ser que não tem uma comunicação verbal. Sim. A criança não fala onde está doendo, por que ela está com febre, porque, né? Então, tem essa situação. Depois vem a família entendendo ainda se está certo ou não, por questão do tempo. Uhum. Mas já devia estar melhor. Até se explicar que a criança ela tem um metabolismo diferente, Sim, tem uma perfeito. Imunidade em construção, né? E tem algum caso que você já passou, que você te balançou, que você fala, cara, e você conseguiu dar uma reviravolta em cima disso, de superar a família? Muitos, né? E é exatamente o que você está falando. Criança não é um mini adulto, funciona totalmente diferente. Então, de fato, quando eu comecei a vivenciar como pai, mudou minha perspectiva, né? Então, primeira vez que meu filho, de fato, teve só a cabecinha quente, eu falei, nossa, não é que os pais tinham razão? E hoje, indo nessa sua pergunta, eu sinto que as famílias, elas estão muito mais ansiosas, muito mais preocupadas com as crianças. E tem vários motivos para isso. Se eu pegar, por exemplo, lá atrás, minha avó uma vez, quando eu cortei o meu dedo, né? Cortei o meu tendão, ele é até um pouquinho tortinho até hoje. Eu não sei como uma criança de 10 anos estava cortando cana em casa, né? Mas tudo bem, cortando cana, geração anos 80 lá para trás. A minha avó, na época, jogou álcool, enrolou e mandou eu dormir. Meus pais tinham saído para um evento, minha mãe foi descobrir no dia seguinte, e eu falo, cara, a geração de hoje é um espirro, você entra em pânico, porque é muita informação. Você pega ali YouTube, você pega Instagram, é um bombardear de informações e é difícil colocar um filtro, né? O que é grave, o que não é. Então esses pais, eles já chegam muito ansiosos, muito preocupados. E antes era uma característica da geração anterior, que eram as mães. Os pais estavam ali trabalhando e trazendo sustento para casa. Na maioria das vezes a mãe era mais dona de casa. O jogo mudou, agora é meio a meio. Então eu vejo homens, pais, tão preocupados quanto as mães. Então vem o pai, a mãe, e o pai ele tem um estilo de preocupação diferente, porque o pai ele é mais enérgico, ele quer resolver o problema, né? Nós homens a gente tem esse ímpeto de, cara, preciso resolver, quero resolver meu filho, o que está acontecendo? Me dá uma resposta. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Tô dentro da UTI, você está começando a investigar um caso grave, eu quero uma resposta, me dá um diagnóstico, me dá um nome. Calma, vamos conversar. Então essa habilidade de acolher as famílias e abaixar, colocar panos quentes, abaixar a poeira, para começar a eles se sentirem abraçados e entender o que está acontecendo com aquela criança, é um processo que é muito difícil, que precisa de muito treino, né? Isso não é nato, não é um dom, isso é aprendizado. E é o que a gente também tenta ensinar para os alunos, ensinar para os novos médicos
que também hoje estão extremamente digitais. Eu sou de uma geração intermediária. Antes de celular, antes de internet, a gente tinha que atender ali no papelzinho, no mano a mano. Hoje tem telemedicina, hoje tem internet, hoje se encosta menos no paciente. E aí essa habilidade de saber conversar, saber ouvir mais do que falar, né? Muito importante. Quando eu estou numa UTI e chega uma criança grave, primeiro a gente precisa resolver o problema da criança. Então chegou um atropelamento, né? Uma coisa grave mesmo. A gente corre, pede para a família esperar um pouquinho e a gente vai para lá. A família fica em pânico. Estão lá fora, você imagina a situação, caramba, estou separado do meu filho, não sei o que está acontecendo. O foco é a criança. Você tem que dar a mesma importância desse tratamento aqui para o que você vai fazer lá fora depois, que é acolher essa família. Você vai ter que chegar, e isso tem treino, inclusive, né? Comunicação de notícias, boas ou más notícias, comunicação de diagnóstico, como é que você vai abordar, e você tem que ouvir muito mais do que falar, deixa eles trazerem a história, contarem as angústias, aí eles vão ganhando confiança, tranquilidade, e essa é uma das habilidades que eu acho muito mais importantes até do que só saber fazer diagnóstico e só saber fazer tratamento. É comunicação com a família, eu acho que é acima de tudo. Já começa por esse entendimento que a comunicação com o pai é diferente da comunicação com a mãe, né? Exatamente, o pai quer resolver e a mãe você vai meio que explicar as circunstâncias que vão levar a cura. Sim. Né? A gente vai entrar nessa questão da UTI. Me fala só em relação ainda na questão de consultório. Sim. Um tema que eu acho muito importante, que a gente está sofrendo muito, que é essa overdose de informação. Então, eu já me peguei nessa situação como pai, né? A minha esposa, cara, tá com febre, o que pode ser? Aí você vai no YouTube e tem lá 1 milhão de situações. Então, assim, o que você fala a respeito disso? Tem algumas fontes que você pode ter uma pré-ideia, sei lá, um Wikipedia, nem sei, assim, ou realmente pegar o vídeo que tem mais visualização, assim, antes de eu sair de casa, o que eu posso sondar para realmente levar o meu filho para uma consulta pediátrica? É emergência, não é? Que fonte? Onde que eu consigo? Ou não faço isso? Como é que eu me viro nessa situação que tá uma criança doente, uma criança com febre, e já tá na hora ou não? É termômetro, bateu 40, sei lá, que bateu, já leva ou não? É uma boa pergunta. Vamos lá. Informação tem demais. ChatGPT tá aí e cada ChatGPT de cada pessoa ele é treinado de forma diferente, algoritmo, e tem gente que é viciado em alimentar esse algoritmo de forma que o algoritmo vai favorecendo o que você já procura. Então, Instagram, rede social é a mesma coisa. Eu gosto de ver muita coisa que é assustadora. Vai aparecer muita coisa assustadora para você cada vez mais. Você fica sempre naquela ansiedade. Eu faria um paralelo se eu fosse procurar um problema estrutural na minha casa. Eu acho que nós como seres humanos, primeiro, você tem que ter uma referência humana confiável, para começar. Então, não é que o humano não esteja sujeito a erro, pelo contrário, demais. Só que quando você tem uma referência, por exemplo, estou com um problema estrutural na minha casa, eu vou conversar com um engenheiro, um arquiteto de confiança. Ele sabe tudo? Absolutamente não, mas ele filtra para mim. Porque Evandro particularmente, eu tenho essa mania de achar que eu sei resolver as coisas em casa. Então eu vou pro YouTube, como é que instala papel de parede? Ficou todo torto. Mas eu vou lá e eu acho que eu consigo. Se jogar informação médica na internet, é esse mesmo equivalente. Cara, meu filho está com febre, manchas no corpo, meu filho está sonolento. Se você jogar isso agora no ChatGPT, dependendo de como você treinou esse algoritmo, você vai entrar em pânico imediato. Porque assim, primeiro que pode ser tudo, e segundo que ele vai te guiar pelas coisas que são mais graves, mais emergenciais. Então você vai começar a pensar em meningite, meningococcemia, que é a situação mais grave relacionada ao meningococo, que é uma bactéria super agressiva, causa meningite e que pode levar a sepse, a infecção generalizada, e óbito. Se você for jogar informações aleatórias, você vai entrar em pânico. Então, a primeira coisa é ter um apoio, alguém que você confia, que você sabe que se atualiza, que estuda, e pedir um filtro. Poxa, me ajuda a guiar essa situação aqui para eu saber o que é ou não é emergencial. O que eu estou vendo hoje que é uma tendência na medicina? As pessoas já não têm mais isso. De novo, a gente entra na história do relacionamento. O ser humano ele está se desconectando cada vez mais. A gente confia mais em algoritmo, em quem tem mais visualização, quem tem mais...
E às vezes o que você precisa de um bom relacionamento, você precisa de uma boa conversa com alguém que já viveu experiências, que já tem uma vivência naquilo e que vai te dar um norte. Então assim, poxa, eu conheço o seu filho, conheço sua filha. Traz pra eu dar uma olhada, vamos ver. A gente vê os sinais, a gente conversa, ou eu mando um vídeo. Funciona a telemedicina? Depende. Nunca vi a criança na vida, não sei como foi o desenvolvimento dela, como é que ela tá, como é que ela é. Complicado. Agora, se eu já conheço, mas hoje a cultura mudou. Hoje a cultura não tenho alguém, uma referência de confiança e qualquer coisa eu levo ao pronto-socorro. E qualquer coisa eu levo para o primeiro médico que aparecer, o que eu acho que tem mais views, mais seguidores, eu olho e confio 100% no que ele fala. Cara, é individualizado. Então eu acho que eu começaria por aí. E aí a gente entrou nessa cultura de pronto-socorro que é exames demais, que é imagem demais, que é internações demais, muito antibiótico. Por quê? Porque eu não conheço a criança. Então você imagina, se eu acompanho uma criança que desde que nasceu e você fala para mim, minha filha tá assim, assim, assado. Poxa, vamos dar uma olhadinha, eu já conheço ela de outros momentos. Não, tá tudo bem, vai passar. 24, 48 horas de observação, vai dar tudo certo. Agora, o médico tá vendo pela primeira vez aquela criança. Eu não sei o histórico, não sei se já tinha alguma doença grave, se tem algo oculto, não sei do passado. Exame, vamos pedir todos os exames possíveis, furar a criança, pedir tudo que é hemograma, PCR, etc. Vamos fazer raio-x, fazer tomografia, e isso é o mais comum hoje em dia. As pessoas não têm mais uma referência humana para te ajudar, para te dar um norte. Acho que seria por aí. Importante, então, ter realmente um lastro, né? Um profissional dedicado, ter o pediatra da família, de fato, né? Creio que sim. É que é difícil, que você, como pai, mãe, você fica sou responsável, né? Tem uma questão visceral ali, né? Que você quer cuidar exatamente na melhor forma possível e que é isso para agora. Sim. Né? Então, acho bem delicada essa situação realmente e eu passei por isso. Minha filha, em algum momento, ela estava com suspeita de dengue, né? E a gente foi pro hospital e, cara, assim, dengue acho que tem um procedimento que você tem que ficar tirando sangue de 2 em 2 dias, uma coisa assim. Se as plaquetas estão baixas, foi, né? Bem baixo, assim. Então, e o exame diagnóstico, ele é feito a partir do 5º dia. Então, você está antes do 5º dia, você fica, né? Será que é? E com a Valentina foi bem assim. A gente foi pro hospital e fez aquela super triagem. Desde pequenininha, eu que eu sempre levava ela para fazer vacina, né? Então, tanto é que nesse momento que ela deu a entrada no hospital, ela, cara, tirou muito sangue dela. E eu lembro que ainda tentava conversar com ela para deixar ela entender por que precisava do sangue, tirar sangue. E até hoje, meio que ela dava já o braço para tirar sangue. Foram poucas situações, assim, acho que 4, 5 vezes que foi lá para tirar sangue. E ela... É isso, eu senti realmente que os médicos precisavam entender, conhecer ela. Eu falei, cara, será que tá aqui e tal, e volta e vai, e aí vai passar com o corpo clínico, né? Os outros médicos darem opinião também. Então, ficou bem, bem delicado, assim. Mas me conta algum caso, na época de consultório, que te chamou muita atenção na questão de ter uma postura da família ansiosa e que você conseguiu ensinar a família a ter mais paciência, que depois eles começam a voltar mais tranquilos. Foram muitos casos. Inclusive, eu tive pacientes vizinhos, inclusive. Teve uma ocasião que ele me acordou às 3 da manhã, batendo na minha porta. Minha filha tá engasgada, pelo amor de Deus, me ajuda. E a menina chorando. E aí eu falei, calma, ela tá chorando. Se ela tá chorando, ela tá respirando, não tá engasgada. Vamos lá. Aí, com toda a paciência, fui lá, examinei. E era uma família que vinha nessa coisa muito ansiosa. Tudo era mensagem, tudo... E aí que vem a tal história que alguns médicos falam, cara, acho muito chato. Às vezes não é questão de ser chato ou não. É o prisma que aquele pai ou aquela mãe estão enxergando. E aí, o que eu fiz, por exemplo, nessa situação? A gente reservou um tempo maior para conversar. Então, marquei uma outra consulta. Falei, vamos sentar, vamos tirar todas as dúvidas. Vou explicar o que é gravidade, o que não é. Vamos traçar metas, planos, né?
não passando disso aqui, tá tranquilo, tal. E assim, nitidamente a família mudou da água pro vinho. Eles falaram, não, você tem razão, isso tá fazendo mal pra gente, essa ansiedade. E era primeiro filho ou não? Não era. Caramba. Não era. Segunda filha, e já vinham nesse ciclo. E de novo, eu acho que o que falta é conversa, é orientação, assim, calma, tá tudo certo. Se você souber o que de fato é grave, o que não é. E muitos outros casos, em relação a tratamentos, esse exemplo que eu acabei de dar, né, de internar e fazer exames demais em crianças que às vezes não precisam. Então, na época de consultório, muitos pacientes meus eu não deixava ir para o hospital. É claro, isso demanda tempo do médico, demanda energia, né? Até por isso eu depois não consegui fazer mais consultório porque eu queria dedicar a esse outro projeto. É complicado você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Precisa demandar energia, né? E uma das coisas que eu fazia era, por exemplo, bronquiolite. Agora, fevereiro, março vai começar a época sazonal, doenças respiratórias, que é terrível. Escola e as crianças todas gripadas e começam. Os bebezinhos abaixo de 6 meses começam a ficar cansados, pneumonias. Os bebês que me mandavam mensagem, as famílias, olha, tá desse jeito e tal, tô indo pro pronto-socorro. Falei, calma, me manda um vídeo, vamos dar uma olhada, já conheço o bebê, eu sei como é que é. Dá uma passadinha aqui no fim do dia, eu dou uma olhadinha, a gente examinava e tirava essa ansiedade da família de correr pronto-socorro. Por quê? Porque eu sei o roteiro, eu sei que vai bater no pronto-socorro de novo, é tal história. Não conheço o bebê, então vou fazer exames todos. Eu não fazia muitas vezes exames, a gente traçava ali um limite entre o que seria aceitável ou não, e muitas vezes esses bebês nem pisavam no hospital. Então conseguia tratar ali, tem uma amiga fisioterapeuta, pega o contato dela, dá uma ligadinha, ela te atende em casa e tal, a gente fazia isso e não ia para o hospital, não precisava internar. Bebê com icterícia, a gente pega, eu trabalho em rede privada também, de UTI, volta e meia interna um bebezinho de 3 dias de vida com icterícia, amarelão. Aí, quando você olha ali o corte do valor que precisaria fazer a fototerapia, né, porque é de fato uma doença que pode se tornar muito grave, parte cerebral, é ali limítrofe, né, tá ali num valor que, poxa, precisaria mesmo já fazer o tratamento ou eu conseguiria observar um pouco mais? Se eu não conheço a família e não conheço a criança, de novo, eu não vou mandar essa criança embora. Agora, se é paciente meu de consultório, então isso aconteceu algumas vezes também. Não, tá amarelinho, traz, vamos dar uma olhada, vamos conversar. Não tá tanto assim. Vamos evitar esse exame por hoje, vamos ver amanhã. Volta, tá tudo bem, tá melhorando, não precisou ir para o hospital. Então, eu sinto que a coisa está muito institucionalizada e perdeu um pouco a pessoalidade, né, da medicina. E construir relacionamento médico-paciente faz muita diferença para isso, né? Para tirar essa ansiedade, tirar essa... Aí as crianças vão crescendo, a família fala, poxa, de fato, né? Tá indo bem, tá tudo bem. Então, quando eu ganho essa confiança, eu sei o limite, eu sei que horas que de fato, não, agora passou do que eu estava superestimando e eu preciso levar, né, pro hospital. Ser médico e tomar essa decisão do será que eu espero um pouco mais, parece aquela visão de um barquinho indo para uma cachoeira. Quando vai ser tarde demais? Sim. Né? Então, como que eu trabalho, como que um novo médico trabalha, além da questão dos estudos, obviamente, como é que ele trabalha o emocional? Aí já vai entrar um pouco no viés também dos seus cursos. Como é que você prepara um médico para ele saber que horas ele consegue ligar o motor e voltar sem cair ter essa queda de um paciente? É uma excelente pergunta. Não tem resposta certa para isso. O que a gente trabalha hoje em dia é protocolos. A tal da medicina baseada em evidência. Que, de novo, medicina não é matemática. Ela tem muitas variáveis. A variável humana. Mas a gente trabalha com protocolos. Então, hoje em dia tem muito estudo para tudo. E voltando na história da quantidade de informação que a gente tem, inclusive eu uso IA até para dar as minhas aulas, porque assim, a quantidade infinita de temas, de artigos, todos os dias saem muitos artigos. O que é confiável, o que não é. Então você tem que treinar um cérebro artificial para te ajudar a selecionar o que está bem feito, o que não está, faz sentido, não faz. Mas assim, a coisa andou tanto, tá tão estudada, tantos assuntos, que tem protocolos. Desses protocolos, a gente precisa ter eles como alvo, como meta. Então assim,
eu sei quando é um quadro leve, moderado ou grave, baseado nesses protocolos, para praticamente todas as doenças. É claro que há variações, tem bom senso, quadros leves, moderados, em que o limite é meio cinzento ali, não tem uma linha muito clara. Poxa, é bom senso, experiência médica. Agora, eu sei quando um quadro é grave, eu sei quando tem evidências para isso, quando eu preciso pedir exame. E aí, de novo, falando de excesso de exame, vou te dar um exemplo. Tem um estudo dos Estados Unidos que chama PECARNI, e é um estudo muito objetivo. Estudaram milhares e milhares de hospitais e crianças, etc., para ver, cara, uma criança caiu, bateu a cabeça, um TCE, um trauma crânioencefálico. Quando que eu peço tomografia? Então, antigamente, isso não tinha uma resposta. Era assim, acho que a criança está um pouco sonolenta, vou pedir uma tomo. Não, tem um galo maior, vou pedir uma tomo. Não sei, não tem absolutamente nada, mas eu vou pedir uma tomografia porque vai que, né? E se você for ver, radiação de uma tomografia equivale a mais de 100 raio-x de tórax. É absurdo, assim. Então, e hoje a gente tá na cultura da imagem, da tomografia para todo mundo. O PECARNI, ele tem isso escrito bonitinho. Então, se você levar a sério e falar, vou seguir protocolos, poxa, como é que foi o mecanismo do trauma? Mais de 1 metro, foi colisão, foi arremessado do carro, mecanismo grave de trauma, tem que fazer tomografia. Teve perda de consciência, teve vômitos. Então, assim, são critérios muito objetivos. E aí o médico precisa conhecer isso. Tem que saber protocolo. E hoje em dia, no hospital, a gente tenta protocolar a maioria das coisas que são mais comuns e mais prevalentes, né? Dengue tem protocolo, pneumonia tem protocolo, trauma também. Então eu sigo um checklist. E aí, se eu passei o meu checklist e estou em dúvida, ou me dá margem para eu decidir por A ou B, aí tudo bem, aí depende muito da tua experiência. Mas hoje em dia tem medicina para isso, tem, sabe, tem teoria para você estudar e fazer a coisa baseada em evidência. E passar isso para a família também, que a família te cobra isso, né? Os pacientes estão mais exigentes. Baseado em que você está me passando esse antibiótico? Hoje não adianta mais você falar, é porque está vermelhinho a garganta. Não, peraí. Tem critério para isso, né? Amidalite bacteriana, viral. Então, tem os dois mundos. Mundos de evidências e protocolos e um mundo de decisão baseado na tua experiência, no teu relacionamento com a família e tudo mais. Essa questão de protocolo até, acho que estava no jornal recentemente, né? Esses casos de médicos que operaram e esqueceram objetos dentro do paciente, né? Que agora eles começaram a pegar isso da aviação, né? Que ela checa e verifica de novo, né? Sempre a redundância. Acho que é essencial isso daí. E só em relação quando você estava falando do seu vizinho, pai, que foi abater para uma criança que estava engasgada, tossindo, chega até, às vezes fica cego, né? Tem algum padrãozinho, assim, o que eu preciso saber? Vamos pensar um pacotinho de informações para os pais, que seja aí de primeira viagem, ou os pais ansiosos, quando correr com o filho. Assim, você falou, tem a temperatura, tem mancha na pele, tem sonolência. Que hora que eu saio correndo às 3 da manhã com a minha filha, meu filho, pro hospital? Excelente pergunta, porque é a mesma pergunta que os técnicos fazem, os médicos também se fazem. Quando a gente vai ensinar sobre isso, existe um capítulo todo, uma matéria toda só sobre reconhecimento de gravidade. E tem um jeito muito fácil de reconhecer que a gente ensina para os médicos e precisa ser fácil para todo mundo, não só para leigos, para médicos também. Então, existe um triângulo que a gente sempre ensina, que se chama triângulo de avaliação pediátrica. São 3 coisas. É um triângulozinho. Nesse triângulo tem aparência, respiração e circulação, cor. Então, quando eu olho para uma criança, como é que está a aparência dela? Então, os pais conhecem muito bem os filhos, né? Os pais são especialistas dos próprios filhos. A gente sempre brinca com isso. Eu nunca posso desmerecer a informação que uma mãe e um pai trazem. Meu filho não é assim. Então, assim, ele teve um tremor estranho. Aí você fala, isso é uma crise convulsiva, não é? Se você menospreza essa informação e fala, não, tá somatizando, tá inventando, né? Às vezes você pode ter perdido uma informação valiosa ali, porque pode ser que só a família percebeu uma crise convulsiva que não apareceu no hospital, ninguém mais viu. Às vezes você faz o exame naquele momento que não deu para ver. Então, assim, a informação da mãe e do pai é muito importante. Então, a aparência da criança, a família sabe muito bem. Ele está estranho, ele está amoado. Por exemplo, infecção viral, a criança pode estar com mancha no corpo, febre alta, super gripada. Você vê a criança correndo e brincando para lá e para cá, e se sujando de terra, e às vezes pulando na piscina.
estado geral que a gente fala, é uma coisa muito importante. A criança que está caída, de repente começa a ficar mole, sonolenta, a aparência importa. Aí vem o respiratório, que vem agora, que é a parte sazonal, que vem muito. Respiratório é esforço respiratório. Então eu vou olhar como a criança respira. E isso às vezes é mais difícil de perceber. Aí tem que ser um olho meio treinado. Os pais de primeira viagem, por exemplo, quando olham um bebezinho, o bebê ele tem um padrão respiratório diferente. Às vezes ele respira mais rapidinho, aí ele faz umas pausas, respira rapidinho de novo. Isso é diferente de uma criança que está respirando rápido sem parar por causa de uma pneumonia. Então é um olho treinado. Mas, pergunta para a família, como é que tá? A respiração está fazendo força para respirar? Puxando a fúrcula, puxando as costelas. Isso é um sinal importante. E por último, circulação, que é a cor. Você olha para a criança, cara, tá pálido, tá estranho, tá passando mal. A criança vontade de vomitar, tá nauseada. Sabe quando fica cinza, fica branco? Vou dar um exemplo interessante. Na minha residência médica, uma vez, quem fez o diagnóstico de cardiopatia, problema no coração, de um bebê, foi a irmãzinha de 3 anos. Uma época que a gente estava passando na Santa Casa, na cardiologia. A irmãzinha ficava olhando o bebezinho, brincando com ele o dia inteiro, e começou a chamar o bebê de boquinha de uva. E era uma família negra, né? Eles eram negros, era difícil, cara... a própria cor deles atrapalhava um pouco essa análise, assim, né? E o bebê, mas a menina olhava pro irmãozinho e falava, ele tem boquinha de uva. Que história é essa, né? Aí virou até o apelido do bebê, boquinha de uva, achando que era uma coisa bonitinha. E o bebê meio sonolento, não ganhava peso e tal. Foram ver, era uma cardiopatia grave. E a tal boquinha de uva era a tal da cianose central, falta de oxigênio, né? Saturação do bebê no ar ambiente era 80, 82. A única que percebeu foi a irmã, por causa da cor do lábio, que era um pouquinho diferente do dela, era mais azulado, ela chamava de uva. Então, assim, percepções, né? O bebê nunca vai te contar essa história, né? Não vai falar, poxa, eu tenho um problema aqui no coração, né? Vim com defeito. Não tá no manual, são percepções. Então, quando eu vou orientar tanto as famílias, o pessoal que é leigo, e tanto os médicos, eu ensino esse mesmo triângulo. Cara, aparência, como é que tá a criança, respiratório e circulação, cor. Se eu tô gelado, se eu tô com a extremidade fria, são sinais de gravidade. Qualquer alteração dessa... ficou sonolento, caidão, tem que levar para o hospital. Você pode reparar que na maioria das circunstâncias, nada disso está alterado, que é o que o povo surta, né? Então, por exemplo, nossa, febre, tá com febrão. Febrão não é sinal de gravidade. Febre é um recurso útil do nosso corpo para aumentar o metabolismo e combater aquele vírus, aquela bactéria. Febre por si não é grave. Mas qual que é o limite da febre? É uma boa pergunta. Não existe um limite verdadeiro. Existe, assim, suspeitas. Então, quando eu tenho uma infecção viral, que é mais benigna, na maioria das vezes a febre é menor. Então, no geral, a gente põe como um corte 38,5. Inclusive, mudaram o corte de febre recentemente. A Sociedade Brasileira de Pediatria colocou já 37,5. Antes era 37,8. Tá baixando um pouquinho. Mas, 37,5 a 38,5, na grande maioria das vezes, sugere um quadro benigno. Se, de repente, me bate um 39,5... obviamente a gente vai pensar em talvez algo um pouco mais severo, mas isso não é uma regra. Então tem muitos vírus da gripe, influenza, etc., que batem febres de 40, 41 graus. E aí entra um outro mito, que é, meu filho está com 39, ele vai convulsionar, deixa eu correr para o hospital por causa disso. E isso também é um mito, porque tem a história da crise convulsiva febril, né? E eu já vi muita criança convulsionando com a parte febril com 37,8. Então não tem nada a ver com nível de temperatura para uma criança convulsionar. Tem a ver com a genética e a imaturidade cerebral daquela criança. Então, se é um 37,8, 37,9, ela pode convulsionar. Agora, tem criança que está com 40 graus de febre, que o máximo que isso vai trazer para ela naquele momento é um baita mal-estar, que é péssimo, né? Dor no corpo, você fica taquicárdico. Mas nesse momento eu posso pensar em baixar essa febre, dar um banho, dar um sorvete... Com certeza. Essa é a primeira orientação. Olhou o triângulo. Como é que tá o meu filho? Ele tá moadinho porque ele tá febril nesse momento, mas nada, sabe? Não tá assim largado, sonolento. Ele tá só meio moadinho. Então, a parte da aparência, respiratório, não tá... Quando eu tô com febre, eu respiro um pouco mais rápido, mas assim, eu sei que se eu baixar a febre, logo depois melhora. Então, a primeira orientação é, vamos medicar esse sintoma e observar. Na grande maioria das vezes, e a gente estima até em mais de 90% das vezes, nessa fase especialmente do ano, é viral.
Então eu posso observar 48 horas a 72 horas medicando, observando. Se não evolui com sintomas de gravidade, que são esses, tranquilo. Então assim, agora muitas famílias fazem ao contrário. Não, eu não vou medicar, tá batendo 40, eu vou entrar no carro, é 1 hora de trânsito até chegar no hospital, porque eu quero que chegue lá e esteja com febre para acreditarem em mim, que meu filho tá febril e que precisa fazer exame. Cara, não, medica. Assim como, por exemplo, eu tô com uma suspeita de uma apendicite, uma suspeita cirúrgica. E isso é um mito até dos médicos, que a gente combate ensinando, que tô com suspeita de apendicite. Não vamos medicar, não vamos tirar a dor, porque a gente quer que o cirurgião avalie para ver se é cirúrgico. Então vamos esperar. Porque na hora que o cara vier examinar, tá ali a dor, entendeu? Só que às vezes o cirurgião tá em outro hospital, ou ele vai chegar ainda. E assim, um princípio primordial, tanto para pais quanto para médicos, trate a criança. Ele não merece estar com dor, nem com aquele desconforto todo. Primeiro, tire esse sintoma. Não tem problema você tirar a dor, não tem problema você tirar a febre. Se tem algo sério acontecendo ali, dá para ver. Então, se é cirúrgico, não é fazendo aquela analgesia inicial que você vai tirar ali a suspeita de uma apendicite. Não vai tirar. E não é tirando a febre que você vai necessariamente ocultar um quadro infeccioso bacteriano. Então, sim, eu consigo examinar, consigo olhar o ouvido, garganta, eu consigo chegar a um diagnóstico sem necessariamente estar com febre naquele momento. E falando ainda da questão da febre, que eu acho que é o principal estopim, né, da luz vermelha em casa, né? Minha filha tá com febre e tal. A gente tem um dilema, né? Porque por um lado a febre é boa, porque ela vai combater, né, os invasores ali, subindo a temperatura, já que eles são termosensíveis, né? Uhum. Mas por outro lado, você coloca a criança num estado de sofrimento. Então a pergunta assim cara, quando que eu medico? Quando? Porque daí eu vou tirar essa questão do natural, nessa coisa que vem de milhares de anos de evolução. E a questão então, quando eu medico, e o que você acha dessa automedicação? Pois é uma linha muito tênue entre medicar demais e não medicar, né? Eu te diria assim, por experiência própria, eu, por exemplo, apesar de trabalhar com UTI, eu não tenho termômetro mais em casa e eu não tenho oxímetro, que é o que vê saturação, oxigênio, porque eu confio tanto nessa coisa do sentir, do saber os sinais clínicos, que é muito mais importante do que números. Se você perguntar para um nutrólogo, ele vai te responder a mesma coisa em relação ao peso. Pouco importa o peso, como é que é a composição corporal, é a mesma coisa que é o mesmo raciocínio. Você seguia pelo conforto da criança, como é que ela tá? Então assim, se eu tô com uma criança abatida, com febrão, pegando fogo, natural que eu preciso medicar. Não necessariamente eu não vou ficar assim, botando um corte exato. Quando chegar no 37,9 eu medico. Não. Pode ser que eu nem saiba que ela tá febril, ela tá quentinha, dou um abraço nela, ela tá quentinha. Mas tá brincando, tá bem, poxa, hidrata, dá bastante líquido, vamos ver se ela fica bem. Poxa, começou a ficar amuada, ela não tá se sentindo bem, né? Aquilo tá incomodando, tá abatendo mais, medica. Então, eu vou pelos critérios mais clínicos do que números em si. Desculpa, eu perdi a outra pergunta que você fez. Não, realmente essa. Quando medicar ou medicar demais? Ou quando não medicar? Boa. Hipermedicação é um problema sério. Vou te dar um exemplo que parece muito bobo. A gente teve um caso uma vez de insuficiência hepática grave numa menina de 10 anos de idade por paracetamol. Então não foi tentativa de autoextermínio, não foi nada. Ela tomou 2 comprimidinhos de paracetamol. E, por alguma razão, ela já tinha uma tendência genética ali a fazer insuficiência hepática por causa do paracetamol. Então, assim, qualquer medicação pode levar a questões graves, inclusive inaugurando um diagnóstico que ninguém sabia. Tem uma condição genética que se chama deficiência de G6PD, que tem já no teste do pezinho, que é a falta de uma enzima que atua ali nas hemácias, células vermelhas. Quando eu tomo determinados medicamentos, eu faço a quebra dessas células vermelhas. Então eu faço uma anemia abrupta, súbita, e às vezes pode ser grave. E pode ser que a criança nunca tenha tomado remédio na vida. E um belo dia
eu dou lá um antibiótico, ou seja o que for, anticonvulsivante também, um remédio que dá muita crise, e ela faz uma crise abrupta e grave. Então, o que significa isso? Remédio é antinatural. Então, eu sou da opinião assim, que é sempre melhor você não medicar e chegar a um diagnóstico do que hipermedicar. Então, é melhor você ir com calma. E hoje, antibiótico, por exemplo, virou padrão em pronto-socorro. Tudo é antibiótico. E a gente sabe que na maioria das vezes não precisa. Tem sido um trabalho constante nosso, inclusive dentro do hospital. Chega um paciente internado com antibiótico, inclusive com pneumonia. A gente avalia todos os dados, hemograma bom, PCR, que é um exame que mede a inflamação sanguínea, né? Proteína C reativa, é um exame que ele te dá um norte. Poxa, se está muito inflamado, eu tenho um número muito alto, mais provável que seja bacteriano. Então vem um PCR baixinho, é uma imagem pulmonar que lembra mais um quadro viral. A gente hoje tem tido a coragem de tirar o antibiótico e tratar a criança, tratar a parte respiratória, fisioterapia, medidas sintomáticas, passa 1 ou 2 dias a criança melhora, pronto, poupamos um antibiótico, que seriam ali 7, 10 dias, e passa 1 mês a criança está gripada de novo, então já vai ser o segundo antibiótico. E aí vai chegar uma hora que não vai mais fazer efeito. Eu estou selecionando bactérias, eu estou aumentando a resistência bacteriana. Então, assim, medicar tem que ser visto sempre com muito critério, com muito cuidado, né? Qualquer remédio, desde analgésico, antitérmico, seja lá o que for. Mas é isso, conforto do paciente. A criança não está bem, né? Eu, por exemplo, eu odeio ter dor de cabeça. Eu medico, mas eu uso pouco. Então é bom senso também. Fica a dica então, pais, mamães, joga fora o termômetro. Não é? ou deixa guardadinho. Minha filha achou o termômetro dela, agora começou a tirar a temperatura das bonecas. Tá vendo? Para isso é bom, para brincar. Mas muito legal, muito bacana voltar de novo essa questão do conforto. Uhum. Né? A gente ainda, às vezes, como pai, como mãe, você acaba se colocando numa posição... eu sei, é melhor, uma questão de superioridade, tenho que agir também, né? E acaba medicando simplesmente sem precisar. Acho que isso é bem tênue, assim, você está atento a essa situação. E me fala agora sobre essas questões que envolvem UTI infantil. Uhum. Por que você foi entrar na UTI? O que tem lá dentro? Tem muita coisa. Por que você virou um médico de UTI? Quando eu me formei, isso em 2006, 20 anos atrás. Quando eu me formei, eu fui trabalhar como militar. Então, no meu primeiro ano de trabalho, eu fui para uma cidadezinha do interior, lá divisa com Paraguai e Bolívia, eu sou do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha do interior, e lá... Qual que é o primeiro emprego do médico, na maioria das vezes, né? Então, eu consegui esse emprego militar, trabalhava ali no hospital militar e dava plantão no hospital municipal daquela cidade. E comecei a dar o plantão. Quando a gente está na faculdade, é muito fácil você estar sob o guarda-chuva dos teus chefes, de pessoas experientes. Chega uma coisa grave ali, outra aqui, você está ali. E aí eu posso te dizer categoricamente que a formação médica ela é muito deficitária e já era na minha época e hoje está bem complicado, a gente viu isso recente nas notícias, né? E você não sai preparado para todas as situações, infelizmente. Por isso que vem residência, vem especialidades, enfim. Eu fui trabalhar. E num dos primeiros plantões, uma das primeiras coisas que me aconteceu foi chegar uma criança na minha cabeça assim, poxa, eu sei tocar pediatria, né? Atender resfriado, diarreia, prescrever um antibiótico, eu sei fazer. Chegou um bebezinho, filho de uma mãe boliviana, desfalecido no braço da mãe. Um bebezinho que devia ter uns 3 ou 4 meses. O que eu faço agora? Né? Por onde eu começo? O que ele tem? Faço a mínima ideia. Dá tempo de fazer exame? Tenho que entubar? Não tinha nada do triângulo ali. Nada, o triângulo estava todo quebrado. O bebê estava apagado, não tinha cor, praticamente não respirava, só... E aí? Começa por onde, né? Na faculdade, você vê algumas crianças assim, mas geralmente quem está atendendo ali os residentes, né, cara, quando é você, aí aquilo me deu um pânico, porque eu falei, eu preciso aprender esse negócio. Foi aí que eu decidi, naquele dia ali, eu lembro até da carinha da criança.
E aí eu me apertei, me enrolei pra caramba, não sabia o que fazer, liguei para outro colega, alguém foi lá me ajudar, me acudir, e eu me senti totalmente incapaz. Aí eu fui estudar, fui fazer curso, fazer residência, etc. E aí eu entrei no mundo da UTI. O mundo da UTI, de novo, criança não é um mini adulto, né? Criança funciona, é totalmente diferente o metabolismo, a forma como a gente prescreve os remédios, materiais, tubos. O pediatra, ele atende de literalmente 0 quilos, porque eu posso ter um neonatologista que atende um bebê de 400 gramas, até 100 e tantos quilos, né? Então eu já tive paciente não tem de 120 quilos, um adolescente obeso. Olha a gama, né, de variações. Então, assim, é um adolescente que já funciona como um adulto e um bebezinho que o fígado ainda está começando a amadurecer, os rins, qualquer coisa, os rins falham e por aí vai. Então, assim, eu decidi ir para essa área e comecei a já trabalhar em UTIs logo, assim, nos anos seguintes, e é um aprendizado muito grande, assim. Dentro da UTI a gente vê todas as especialidades na sua forma mais grave, né? Na sua forma descompensada, vamos falar assim, né? E aí a gente pode também tocar nesse assunto, mas são 2 universos diferentes, o que a gente vê hoje numa UTI privada, o que a gente vê hoje numa UTI pública, são 2 universos totalmente diferentes, mas assim, respondendo a pergunta é isso, eu escolhi por uma necessidade pessoal, e como eu tinha muita dificuldade na época, depois eu escolhi ir para o ensino, porque isso me dá muito prazer hoje, falar assim, olha, o caminho é assim, calma, olha por esse lado, faz isso, faz aquilo. E antes eu tinha professores que muitas vezes não tinham paciência para ensinar, eu não sei te dizer, assim, a medicina, ela tem períodos e períodos, né? Teve uma época que era muito formal, que a gente tinha vergonha até de perguntar para o professor qualquer coisa, né? Aquela coisa do respeito máximo da hierarquia. E por outro lado, você hoje tem mais acesso à informação mais mastigadinha, mais didática. Eu fui mais por essa linha. Cara, a pessoa precisa realmente aprender o que ela está querendo saber, né? Não só saber do livro. Tem que ver na prática ali, né? A UTI, ela tem essa questão de que ela exige, né? Você ter um conhecimento, porque você está realmente ali no final da cachoeira ali, né? Ou pegando pro fio do cabelo, literalmente, né? E ter esse conhecimento é extremamente essencial. Você saber segurar, saber voltar. A UTI também é um ambiente que para qualquer pessoa, foi pra UTI. Qualquer pessoa que se comenta, meu filho foi, né? Entra nessa situação que você citou do particular, do hospital particular, que é uma questão de capital, que vai sugerir uma infinidade de exames, e um hospital público que, não, cara, aqui a gente tem que otimizar e vamos só quando realmente o paciente estiver precisando. Mas como é que funciona a cabeça de um médico? Você falou no começo da sua carreira, o bebê boliviano, que você se apavorou, né, nessa situação. Como é que funciona hoje? A sua cabeça tá ali. Recentemente eu fui tirar sangue, tinha uma criança tirando sangue também, o neném chorava, gritava. Cara, meu olho encheu. Eu falei, cara, assim, tira. Eu falei, caralho. Falei, mano, é assim, tipo, 3 enfermeiros em cima, o pai, a mãe segurando. Eu falei, cara, aquela cabeça. Porque assim, eu preciso tirar o sangue. A criança não tem ideia do que está acontecendo, ela tá desesperada. Ela tá presa, ou está ali assistida ali, né, mas não pode sair. Assim, eu quero saber da sua cabeça, como é que fica a cabeça de um médico nessa situação? A cabeça não é boa, não. Sendo muito honesto, a cabeça de quem trabalha numa área dessa, índice de burnout, índice de autoextermínio, índice de muitas coisas ruins, doenças, é muito alto. Porque a gente lida, e não tô só puxando sardinha pro meu lado. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com situações de risco, pega um policial, é a mesma coisa, vai pegar um bombeiro, mas quem trabalha com emergência, com UTI, sofre. Mas tem que ser profissional ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu virei pai, para mim começou a ser muito mais difícil ver aquelas crianças ali, da idade dos meus filhos, e teve uma época, eu trabalhei por 3 anos no Hospital do Câncer, do HC, aqui em São Paulo, que assim,
Só coisa gravíssima. Só chega lá quem não deu certo o tratamento, quem está assim, muito difícil, paliativos, e índice de óbito muito alto, e crianças da idade dos meus filhos. Então, assim, isso me deixava péssimo. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso de outras formas, né? Terapia, lazer, eu tenho os meus mecanismos para conseguir extravasar. Qual é o refúgio? É fundamental. E vou te dar um exemplo. Eu estava falando da meio militar, quando eu fui da Marinha, em 2007, formei e fui para lá. O psiquiatra da Marinha, eu fiquei 1 ano só. No final daquele ano ele tirou a própria vida. O psiquiatra. Pressão militar, pressão de... Sabe? Então, a questão mental do médico, e de novo, não vou puxar só sardinha para o meu lado, da enfermagem, fisioterapia, mas assim, falando de mim, não é fácil. Muitos colegas não buscam ajuda, só vão vivendo, e você vê colegas com 20, 30 anos de experiência que estão, assim, destruídos por dentro, né? Vai perdendo até um pouco da humanidade, né? Mas burnout é super comum. E só complementando a sua... Você ia perguntar alguma coisa agora, né? Mas se quiser eu já complemento. Pode falar. Ia falar, isso até a questão de vícios, né? As pessoas acabam buscando essas muletas assim, mas é justamente você, como que você orienta os seus alunos a lidar com essa situação? Porque, cara, é técnica de salvamento, né? Que eles falam, você entra no avião, a primeira coisa que vai cair a máscara, você veste a sua máscara, pra você ter ar, pra você conseguir pegar as pessoas ali. Sim. Como é que é o Evandro falando de como lidar com... Cara, você tem que buscar terapia, você tem que jogar bola, você tem que fazer tênis, você tem que fazer pintura, vai pro jiu-jitsu, vai estudar mais. O que é? Como que estrutura uma mente para pilotar essa situação? É tudo isso que você falou, e eu costumo agir, eu vou falar por mim. De novo, vou dar um exemplo muito específico que aconteceu recentemente agora no hospital, para você ver o nível de estresse que a gente chega, né? Então, era uma criança que tinha 2 aninhos de idade, e só essa história que eu vou contar, ela vai pegar tudo que a gente já falou até agora. Era uma criança que era quietinha, então meio sonolenta, estava ruinzinha, meio pálida, foi para o hospital. Ela começou a mancar. Ninguém sabia o que essa criança tinha. Chegou no pronto-socorro, começou a fazer os primeiros exames, fez exames de sangue, aí fez um ultrassom ali do quadril, o pessoal já começa a levantar várias hipóteses, né? Será que é dor muscular, né? Uma miosite, por exemplo, né? Uma dengue. Começaram a fazer os primeiros exames, começou a vir tudo negativo, pediu um ultrassom, não mostrava nada. Aí a criança não estava legal, foi para UTI. Então a gente recebe a criança nesse contexto. E aí a gente começa a acompanhar essa criança, ela começa a piorar visivelmente. Então começa a ter um febrão, 39 e tanto, pior exame de sangue. Nós começamos a tratar, sinal de alerta, antibiótico, vamos investigar, faz uma tomografia, não acha nada. Precisa fazer uma ressonância, faz a ressonância, quase nada. E a criança piorando. Agora, só de eu contar isso aqui já não te gera ansiedade? Eu tô falando de 10 segundos. Você imagina um pai e uma mãe dentro de um serviço que tem toda a estrutura, tem todos os exames, 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não tenho uma resposta. E aí, o pai que, quer assumir aquela posição de liderança da família dele, ele quer fazer alguma coisa, e que, por outro lado, também tinha um acompanhamento da psicologia, que depois trouxe esse feedback para nós. O pai está se sentindo culpado porque nos primeiros sintomas ele falou para a menina que era frescura, para ela parar com aquilo. Não era frescura, a criança estava realmente evoluindo muito mal. E ele se sentindo culpado com essa situação, ele começou a causar. Então assim, ia no posto de enfermagem, começou a gritar, começou a bater nas coisas, peitar a gente, eu quero resposta, eu não sei o que, eu quero ser transferido, sabe? Com agressividade, a mãe chorando o tempo todo. Se coloca nesse contexto, como é que você lida com isso? Então assim, se você é uma pessoa que só reage, é só uma pessoa reativa, qual que é a tua primeira vontade? Ir no mesmo nível dele, é bater de frente, falar, é o seguinte, tô fazendo o meu melhor, se não quiser saber, leva para outro canto. Não, então é uma hora que você tem que se colocar, empatia, né? Você tem que trabalhar a empatia, então você tem que separar o personagem, o profissional do pessoal, e você fala, cara, como é que eu vou atuar nisso aqui de forma profissional? Então, uma das coisas que eu fiz, vamos conversar?
para você entender como tem sido até aqui. Então, sentamos, abri todas as imagens, todos os exames, vamos ser francos. A, B, C, é isso, começou aqui, estamos nesse ponto da investigação, já envolvemos esses especialistas, a situação está complicada, não temos resposta ainda, mas os caminhos para chegar nessa resposta estão sendo tomados e tal. A poeira baixou um pouquinho. Naquela mesma noite, aí a criança piorou de vez. Então ela teve a pressão caiu, ela começou a não respirar mais, e aí eu precisei ir lá, colocar um tubo, passar um acesso. Nesse momento aconteceu uma das coisas que eu me lembro e nunca tinha acontecido na minha carreira, que era a própria família falar assim, e a gente passa por isso dentro da uma UTI. Diferente de um centro cirúrgico, que você chega assim, entrega teu filho para fazer uma cirurgia, você chega na porta do centro cirúrgico, pode entregar teu filho para o anestesista, seu pai é anestesista, fiquei sabendo hoje, entrega para ele e tchau, vou esperar do lado de fora. Dentro de uma UTI pediátrica a coisa é muito orgânica, os pais ficam com a criança 24 horas. O que está acontecendo com a minha filha? Me ajuda, e grita no corredor, pelo amor de Deus, ela tá... E aí eu cheguei para eles, falei, olha, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho lá fora, porque a gente vai precisar fazer alguns procedimentos invasivos. E eles falaram, não queremos sair, não vamos sair, eu quero ficar com minha filha. E aí entra toda uma questão ética, moral, até que ponto eu posso me impor como profissional e falar... Né, a partir daqui não, você é pai e mãe, com licença, eu me colocar no lugar dele, se tivesse acontecendo comigo, eu ia querer ficar lá dentro, enfim, eles têm esse direito. Então hoje em dia no protocolo, por exemplo, de parada cardiorrespiratória, da American Heart Association, que é o top assim, de cursos e de algoritmos, né, protocolos, eles falam, numa parada cardiorrespiratória é até preferível que a família fique junto, para eles verem que você fez tudo que foi feito, tudo que foi possível fazer. Obviamente a maioria não vai querer ficar, mas tem uns que vão. E aí foi essa conduta que eu fiz. Sem problemas, eu só peço que vocês fiquem aqui no cantinho. E é feio de ver. Então assim, eles ficaram chocados, né? Intubação, deixei eles ali. Aí na hora de passar a veia, o catéter profundo no pescoço, aquela história toda, a mãe não aguentou, saiu. Mas enfim, tô contando isso porque... Nessa hora, você tem que ser profissional e aplicar protocolo. Todo mundo está sujeito a erro. Eu poderia errar naquele procedimento? Poderia dar algum problema? Poderia. Mas eu estou fazendo tudo que eu fui treinado para fazer. No final, chamei eles com a maior naturalidade do mundo, sentei eles lá dentro do quarto de novo, falei, aqui está o ventilador, aqui está o monitor, agora ela está tranquila, ela está sedada, sem dor, nós vamos esperar ela passar esse quadro, investigar um pouquinho melhor e tal. Então, encurtando a história, foi uma tempestade e a sensação que eu tinha é que o pai queria resolver no grito aquilo e a gente deixou muito claro que não é assim que funciona, saúde não é assim. E depois passou essa tempestade, eles entenderam que de fato a criança não estava bem, era um quadro de gravidade. Chegamos a um diagnóstico, lá pelo 4º ou 5º dia de história, apareceu o nome da bactéria, que era um Staphylococcus aureus, gravíssimo, forte, que tinha ido pelo sangue. Era uma menina que botava tudo na boca, teve uma feridinha na boca, aquilo desceu para a perna e fez todo um estrago, uma infecção generalizada. Ela melhorou, tiramos o tubo, e aí nesses últimos dias de melhora, recuperação, a família baixou. Eles falaram, aí eles começaram a confiar 100%. E ficarem tranquilos, falarem baixo, poxa, obrigado, no final fizeram cartinha, mencionaram nomes. Aí, quem vive isso muitas vezes, você já sabe o filme, né? Então, assim, eu tento passar isso para os meus alunos e para os meus colegas. Calma, não vamos entrar em embate, porque a gente sabe o depois, né? É claro que o depois nem sempre é favorável. Já aconteceu também muitas vezes comigo de não ser favorável e piorando cada vez mais e é óbito. E aí é outra situação. Mas a experiência que eu tenho é que se você fez um bom trabalho de acolhimento e de mostrar profissionalismo, estamos fazendo isso, isso e isso, tá aqui o protocolo, a gente se baseia nisso aqui, e ao mesmo tempo ser humano, de abraçar e chorar junto, já chorei junto muitas vezes, pacientes que ficaram ruins, a família confia. E no final fica tudo bem, mesmo quando o desfecho é ruim. No final a família vem agradecer. Poxa, obrigado porque vocês se esforçaram, fizeram o que era possível, sabe? Então, é o que eu digo, separa o personagem, seja profissional, mas assim, não deixa de... O pessoal você tem que cuidar aqui fora. Você tem que ter
outras atividades, tem que ter amigos, terapia, hobby, porque senão você enlouquece. Justamente colocar o mapa, né, e explicar o melhor possível. Eu acho que a pior coisa que tem é a sensação de um médico que não sabe. Você está num avião e o piloto parece que não sabe pilotar, né? Acho que isso... Como é que você constrói isso, né? Com conhecimento e com experiência, obviamente. Mas essa situação da pessoa não sabe o que ela está fazendo, acho que é fundamental. Um médico saber passar o profissionalismo, né? Que às vezes a pessoa sabe muito, mas não tem cara de que, sabe? Esse cara não deve sair de cima do livro, né? Nunca deve ter. E caminhando aqui para o nosso encerramento aqui, me fala sobre mais ainda, sobre, né, sobre a humanização da UTI. A questão de... você está ali com criança que não tem ideia do mundo, né? Não tem ideia do tempo, como que se cura, como é que você... Né, voltando ao nosso início lá, o Pat Adams, como é que você humaniza a sua UTI? Que pergunta difícil, hein? Vamos lá, eu acho que hoje a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho da obstinação e tem o caminho do paliativo, vamos dizer assim. Mas o paliativo não o conceito que é passado adiante hoje. E vou ser mais claro. Como eu já trabalhei em setor de oncologia e uma das minhas chefes era paliativista, o que é o paliar, né? É um conceito novo, não é exatamente novo, mas dentro da pediatria ele está sendo introduzido agora. Paliativo não é fim de vida, não é terminalidade, não é só eu desistir de tratar uma pessoa. Isso é o conceito errado. Poxa, não vamos envolver os cuidados paliativos, aí dá aquela sensação de, caramba, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, hoje em dia o conceito tem sido conforto desde o início, desde a admissão. O certo seria que todo paciente tivesse acesso a cuidados paliativos desde o início, que é trazer conforto, trazer humanização. E não necessariamente obstinação. O que é obstinação? É eu fazer qualquer tratamento, qualquer investigação a qualquer custo, mesmo que isso cause mais sofrimento para o paciente. E isso tem sido muito legal, esse debate, porque a gente está numa medicina que é mais pro lado de cá, que é mais exame, que é mais remédio. Eu não desisto a nenhum custo, mas por outro lado, eu tenho um pessoal que fala, poxa, tem tratamentos que às vezes fazem mais mal e encurtam prognóstico, encurtam tempo de vida, mesmo se falando de criança. Então, se você for falar de humanização, hoje em dia, na maioria das UTIs, talvez você não tenha tanto isso explicitamente, porque a maioria das crianças fica pouquíssimo tempo e quem presta mais esse trabalho de acolhimento, somos nós, a equipe mesmo. Muito a enfermagem que está em contato ali 24 horas, vem lá doutores da alegria, vem o psicólogo, vem o pessoal fazer brincadeira. Isso tem em alguns hospitais, infelizmente não em todos, muitos não têm essa pegada. Mas geralmente são crianças que ficam períodos curtos e tal. Então, quando eu falo sobre humanização no seu nível mais profundo, eu estou falando mais de crianças crônicas, crianças que de fato têm uma doença mais grave, ou crianças oncológicas. E talvez para trazer só mais um caso para a gente chegar no fim dessa conversa, eu tive uma paciente, e não era no hospital oncológico, era no hospital normal, tradicional, era uma criança de 10 anos, tinha um tumor cerebral. Linda menina, inteligente, esperta, ia para a escola, vida normal, descobriu esse tumor e já tratava há algum tempo e fazia suas quimioterapias e tal. Nas últimas quimioterapias ela começou a ficar muito mal, muito ruim, então ela sempre internava na UTI, ela precisava ser entubada, remédios fortes, aquela história toda, passava muito mal. E ela trouxe para a equipe médica, com a mãe do lado, a mãe era que ficava mais, eu não quero mais esse tratamento. E assim, se você ouvisse isso de uma criança aqui, essa criança não sabe o que está falando, né? Igual imagina uma criança de 8 anos fala assim, não quero tomar antibiótico. Vai tomar, né? Eu vou cuspir. Não, você vai tomar. Agora, é diferente. Uma criança de 10 anos, mas amadurecida pelo sofrimento, né? Pela vida. Muitas internações. Ela sabia do que ela estava falando. Não quero mais esse negócio para mim. Eu não quero mais tratar. Minha irmã vai casar no meio do ano, eu quero ser madrinha lá e eu quero estar bem.
E você imagina ela falar isso, aí a gente falou, e agora, né? Nessa época eu estava ali na coordenação, tal, junto com o pessoal, eu chamei uma colega paliativista, falei, a gente precisa conversar sobre esse caso, precisa chamar a oncologia, e fizemos uma reunião com a família, e aí? Aí os próprios pais falaram, não, a gente concorda com ela tem razão, porque ela não quer mais ser entubada, ela não quer mais viver essa vida. E aí começou um processo, e aí que entra a história, né? O quanto esse tipo de ouvir o paciente, de acolhimento, de humanização, vai me trazer de consequência jurídica, ética, legal, que era a grande preocupação de boa parte da equipe. E aí, como é que eu resolvo essa coisa? É prontuário médico, tudo bem escrito, documentado, familiares cientes. Então, assim, é tudo muito sério, né? Existe um protocolo para isso. E aí, encurtando a história, fizemos várias reuniões. É isso mesmo, não é? Então, vamos traçar um plano, vamos. Parou o tratamento e ela falou, quando eu reinternar, eu não quero ir para UTI. E a gente acordou isso, escrevemos em prontuário, deixamos tudo certo. E aí, passaram meses... Ela conseguiu fazer o que ela queria, foi no casamento, o cabelinho cresceu, participou, e aí ela reinternou. Quando ela reinternou, não foi para UTI, ela foi para o quarto, e fizemos tudo conforme estava combinado. Pegou uma veinha, colocou uma morfininha contínua para ela não sentir dor, e ela foi indo embora com a mãe segurando a mãozinha dela. É emocionante, isso eu lembro até hoje. E aí ela faleceu naquela noite, assim, foi uma noite de internação. E no final de tudo isso a gente falou, o que sobra disso, né? E agora? Como é que a gente vai lidar com isso? Aí a família veio e falou, cara, eles vieram agradecer. Obrigado, porque minha filha teve dignidade nos últimos meses. Então eu tive o privilégio de viver essa situação. Não é todo médico que tem esse privilégio. O que a gente tem visto hoje em dia não é isso, a maior parte. Mas eu te diria que lá atrás, quando eu pensei no PET Adams, era nisso que eu estava pensando, que era acolhimento e ouvir o lado do paciente, não só do pai, da mãe, da criança mesmo. Assim, eles têm uma opinião, eles têm um pensamento. Então, eu tento levar essa experiência que eu tive uns anos atrás para todos os pacientes. Então, eu sempre olho no olho do paciente. E aí? Como é que você tá? O que você quer? Tá doendo? Tá isso? Tá aquilo? Para mim, isso é humanização. É levar em conta a opinião da criança e, obviamente, da família. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo para seguir. Eu acho que, no geral, hoje a medicina é pouco humana. A medicina ela é mais mecânica e, né, baseada em tratamento e em exame. Eu acho que a gente precisa tentar buscar um equilíbrio e talvez voltar mais para essa medicina humana, pessoal, né, de relacionamento. Bem profundo, né? Acho que deu para sentir um pouco a pressão, a decisão, né? Até que ponto eu quero continuar aqui, até que ponto vale a pena, até que... Acho que realmente é um turbilhão de coisas, porque você vê uma criança falar, aí vem aquele ditado, enquanto você depende de mim, você não tem uma responsabilidade, você vai fazer o que eu determinar, porque eu sou o adulto. Mas aí envolve a questão de sofrimento, será... É um jogo de paciência, mas até que ponto custa, né? Vale a pena, né? Eu acho que assim, né? Obrigado por dividir essa experiência, realmente é emocionante. A gente vem para trazer, né, essas informações, para fortalecer o nosso conhecimento, para que a gente esteja mais ciente, né, de eventualidades. A gente nunca sabe, a gente dá o acaso, né, eventualmente um acidente, depois você está ali, vai para um hospital, para uma emergência, tem que socorrer uma criança que está precisando ser entubada e tal, com os pais juntos. Eu acho que de certa forma, tem um lado bom que a gente tem que estar preparado para isso, né? Não é só um display de vídeos e filmes que você escolhe sempre o romance e a aventura, né? Tem momentos que você vai cair, você vai tropeçar. Então acho que ter essa calma é justamente poder assistir ao que é a vida. A vida é a vida e a morte, né? Então você tem que estar realmente preparado. Falo sempre que tem um lado bom. A hora que você comentou que a família com informação mudou o tom,
no caso da outra criança, a gente até comentou um pouquinho antes, eu achei que você ia falar da questão da fé. Porque, assim, até nessa última história que você estava falando, eu falei, cara, será que vai ter um final? Ficou bem? Não ficou? Mas o ficou bem aonde, né? No nosso plano material aqui, ou ficou bem... Assim, o que você já assistiu para encerrar o nosso debate aqui, na sua conversa? O que você já assistiu, longe de questões religiosas, mas do poder da fé? Porque a gente está falando do organismo que, cara, tem uma cadeia genética gigante e responde de inúmeras formas à vida, né? A questão de até que ponto o físico, né, tá à mercê de uma questão de energia, de uma fé, que você fala, meu, reza, o que faz? Nada, reza. O que essa mãe que tava lá assistindo, que não aguentou, que saiu, que estavam entubando a criança, onde que tem fé ali dentro? Ou você já assistiu alguma coisa que a cura veio da fé, sei lá? Nossa, tem história para contar, hein? O tempo é limitado, mas tem muita história. A gente até teve aqui, né, o Everson falando do caso da mãe dele, que foi curada, né, pela fé, enfim. De novo, tem que separar o CPF do PJ. Eu tenho as minhas convicções pessoais, quando eu estou no trabalho, eu tento ser o mais, entre aspas, cético possível. Eu tento trabalhar com o que eu tenho. Mas é inegável que chega um momento da caminhada, que chega um momento da evolução desses casos difíceis que ninguém consegue explicar mais. Porque, assim, a medicina ela é muito limitada, né? A gente está tendo respostas novas todos os dias, mas ela muda muito. Lembra a história do Covid? Era tanta informação, uma hora era isso, outra hora aquilo, muda remédio, muda... Então a gente está aprendendo. Então chega uma hora que você fez o que tinha que fazer... Tá aqui. Agora, o que vai acontecer a partir dali, a gente trabalha meio que com o acaso. E tem crianças que você fala, nossa, essa criança chegou super bem e evoluem muito mal e não resistem. E eu tive, quando você estava perguntando isso, já me veio 2 histórias na cabeça, mas assim, não vou contar inteira para não tirar muito tempo, mas sendo bem sucinto, uma das meninas de 11 anos tentou tirar a própria vida com um veneno de rato, com chumbinho. E que é uma péssima escolha, diga-se de passagem, porque assim, ela era grande, é péssimo, obviamente, uma intoxicação gravíssima, e ela usou uma quantidade, talvez não exatamente letal, mas que fez muito mal. Então ela teve uma parada, ela vomitou, ela se engasgou. SAMU era um lugar afastado da periferia, era o dia de chuva, o SAMU levou quase 2 horas para chegar no lugar. Quem viu foi a prima, a mãe não estava em casa, sabe umas histórias? E, enfim, foi pro hospital, essa menina chegou muito grave, a parte cerebral para nós, chegou esse momento que a gente reuniu a família, era uma criança que teve várias paradas, crise convulsiva, etc. Precisou botar a traqueostomia, aquela história toda. Chega para a família e fala, olha, a situação é essa... E daqui para frente, o que a gente pode esperar é que ela vai ter 0 contato, ou no máximo muito pouco contato, e sabe, vamos começar a ver home care. E aí tinha, se não me engano, uma tia ali, que era aquela da fé. E ela reuniu a família toda e falou, não, nós vamos... Ela disse outras palavras, mas é quase como nós vamos reverter isso na oração. Fica tranquilo que ela vai melhorar. E aí você fala o quê numa hora dessa, né? Nós como médicos, bom, é isso, a fé é importante, né? Mas você estava vendo nos exames uma sequela total ali. Poxa, mental... imagem cerebral super sequelada. A criança não tinha resposta, já estava sem sedação há muitos dias. E assim, o máximo que ela fazia era dar uma viradinha, dar uma gemida. Então assim, cara... Já vi 1000 casos como esse, vai ficar uma criança sequelada. E não, isso vai ser revertido, essa criança vai melhorar e começar a fazer a tal da corrente da oração e da fé e não sei o quê. E aí, tornando a história bem curta agora, passados 2 meses dentro do hospital, foi uma internação super longa, ela saiu andando do hospital, agradecendo,
fazendo psicologia, explicando por que tinha tentado tirar a própria vida sem traqueostomia. Agora, se você me perguntar o que aconteceu daqui até aqui, né, nesses 60 dias, na parte médica, eu não faço a mínima ideia. Assim, não... uns vão dizer neuroplasticidade, a criança tem essa habilidade. Cara, primeiro que não era um bebê, uma criança pequena, já era um adolescente, grande. A gente não tem essa neuroplasticidade toda de readaptação, a gente tem uma capacidade incrível de recuperação. Agora, você mudar da água para o vinho, aí tem uma hora que você fala, cara, eu preciso levar esse negócio da fé em consideração, né? Eu preciso crer que, sem dúvida, tem uma interferência enorme na prática. E tem estudos, muitos estudos sobre isso, né? Eu não costumo falar muito sobre isso, porque é sempre um tema polêmico, cada um puxa para um lado e tal, mas Sim. Se você for para a academia, tem muito estudo dizendo que a fé faz diferença no tratamento. Aqueles que né, você falou da energia, do pensamento, da oração, tem estudos falando que faz diferença. Grupo A, grupo B, placebo. Eu ia falar placebo, tem isso, né? Tem isso. É uma crença de algo que você... de gente externa, que está fora e que influencia. E a tia aceitou o convite, não, de trabalhar para vocês? Porque depois dessa tinha que ter contrato. Não é? Agora, concluindo o raciocínio, cara, eu não estimulo a pessoa a falar em cura, porque é muito frustrante. Porque na maioria das vezes não vai acontecer. E não tem a ver com a fé. Era o momento daquela criança? Não era? Tem coisas muito maiores do que a gente imagina. Né, mas, quando eu vou abordar uma família, eu falo, a fé ela é importante para você. E enquanto eu tenho contato com a criança, né, a criança está ali conectada comigo, é importante para ela. Porque é na fé que a gente se acalma, a gente busca força de onde não tem em outro lugar. E você consegue passar por aquela dificuldade de uma maneira melhor. Agora, não necessariamente você vai mudar o desfecho. É claro que se uma pessoa põe isso na cabeça e ela vai até o fim, e isso é a definição de fé real, né? Eu tenho fé, eu não tenho dúvida de que vai melhorar. E de fato melhora, poxa... Última pergunta, sim. Você tem uma questão de idade ali, mas para uma criança, você conta historinhas? Não, você vai ficar bem? Ou a partir de que momento você já começa a falar? Cara, a gente tá aqui, tal, mas vai dar tudo bem. Eu quero que você comece a contar para um jovem, assim, a gente tá fazendo melhor, mas sua febre subiu, isso aqui e tal, mas você vai ficar bem. Ou então, não, fica bem, isso aqui faz parte. Como é que é esse... Tem uma tática que é muito interessante, que aí tem psicólogos e terapeutas que responderam essa pergunta muito melhor do que eu. Mas tem um jeito fácil de fazer isso, não só em relação ao hospital, mas na vida. Para quem tem filhos, que é você, primeiro, descer no nível de compreensão da criança e você perguntar para ela, primeiro, como é que você tá? O que você tá sentindo? Conversar com a criança. Então, é óbvio que vai ter uma idade que a criança não vai ter essa habilidade de diálogo e aí não adianta você... Agora, já tem uma habilidade de diálogo, uma criança de idade escolar. Minha filha, por exemplo, tem 7 anos, troco altas ideias com ela, papo cabeça. Criança de 5, 6 anos já consegue conversar. Como é que você tá? O que você tá sentindo? Isso, aquilo. O que você quer saber? Acho que essa pergunta faz toda a diferença. Tipo, pergunta pra mim, o que você quer saber? Quando eu vou embora? É a primeira coisa que eles vão perguntar, né? Quando eu vou jogar videogame? Aí você começa a responder objetivamente o que ela te perguntar. Você não floreia, você não vai criar na criança uma ansiedade desnecessária. Entende? Assim, que hora que eu falo sobre sexualidade com meu filho? Responde o que está no nível das perguntas dele, assim. Você não vai ficar falando, às vezes, despejando informação, porque às vezes acontece isso, né? O teu filho fala assim, ele viu lá um bebê, uma criança pequena, 5 anos, aconteceu com a gente, e ele estava vendo um desenho, e aí a cegonha, aquela história. Como é que os filhos nascem? Aí, cara, chegou o momento. Começa por onde? E enquanto a gente estava começando a pensar em como responder, ele falou, não, porque eu tô vendo o desenho e é a cegonha, mas eu sei que sai da barriga da mamãe. Aí eu falei,
É isso. Você quer saber o quê? Isso aí. Então, assim, eu já tava me armando pra falar, sabe, homem, mulher, sexualidade, hormônio. Não, calma. Vamos no nível dele. O que ele tá preparado pra entender? Vai com perguntas pontuais. O que você quer saber? Me pergunta. E aí ele vai te falar. E é a mesma coisa no hospital. Você não vai falar assim, nossa, você tem um câncer gravíssimo logo de cara. Mas às vezes ele realmente quer saber. Ele já está num nível de conhecimento. Porque essa outra, o caso que você trouxe ela aí, sabia. que ela tomou a decisão de chega num... A outra sabia tudo. Sabia o nome, sabia do que se tratava, tinha as imagens da tomografia, sabia. Eu tenho um caso na família também de CA, né, que está tratando um câncer, já estabilizou, mas precisa continuar. E a gente já passou por essa situação do esgotamento. Cara, não aguento mais e tal. E foi, não sei, eu precisei contar uma historinha ou trazer uma metáfora de olha, não consigo, o medicamento vem, imagina um campo cheio de mato. O que você não quer ali é o mato. Esse medicamento, ele tá vindo, o medicamento que tem, ele tá vindo, tá roçando tudo. E com o campo roçado, você consegue caminhar lá sem ter uma vida sem problemas. Mas tá lá, ele não tá crescendo. Então, você vai ter que escolher entre deixar isso virar uma floresta e se você não conseguir mais sair dali, ou ter que sempre estar roçando, né? E dessa forma, houve uma compreensão, assim. O lúdico ajuda demais, né? A questão da... Minha filha ainda não chegou nessa questão, né? Da onde que... como a gente tá aqui. Eu acho que ela ainda vai perguntar da cegonha, ela tá com 4 anos. Mas o que funciona muito com ela é perguntar o que ela acha. Boa. Virou praxe já. Pai, por que a gente tava caminhando, por que uma perna vai na frente da outra? Eu falei, meu Deus. Eu falei, por que você acha? Porque se eu não for, eu caio. Eu falei, pronto. Resolvido. Né? Às vezes ela só quer uma validação, ela nem quer muito uma resposta, ela só quer uma validação. E ainda você convida a criança a ver que ela sabe. Sim. Né? O que você acha? Ela para já... Você vê a cabecinha assim... Né? Legal. Muito bom. Você é muito bom de lúdicos, exemplos lúdicos. Né? Então, mas... Né? Tem uns momentos. Mas, que viagem legal. A gente, né, traz um convidado, você fala, cara, vamos navegar nesse mar aqui. A hora que você entra, você vê que é um oceano. E não é só um oceano horizontal, né? Que você não vê mais nada. Cara, tem a profundidade, tem a altura. E você vê que o tempo é pouco, né? Para tanto conhecimento, para tanta... Gostaria de mergulhar em tudo e aprender mais e trocar e levar informação. Assim, eu pedir suas últimas palavras, agradecer por você estar aqui e convidar novamente para a gente voltar aqui e conversar mais. Opa, será um prazer. E queria pedir para você fazer um encerramento, suas últimas palavras, o que você pretende aí em futuro como pediatra de UTI? É isso, eu acho que desse papo todo que a gente teve hoje, é como se eu sinto que a minha missão hoje é pegar um pouquinho dessas experiências, do que eu vivi até hoje e ajudar outros colegas a passar, a tentar facilitar o caminho, né? Porque não é um caminho fácil, mas por outro lado é um privilégio, é um caminho muito prazeroso. Então passei por vários caminhos diferentes, consultório, hospital, ensino. E eu acho que o que a gente precisa, fechando todo esse papo, é de mais humanidade, né? A gente precisa ser humano de novo, né? Teve o tempo da pandemia que a gente, digitalizou 100%, né? Tudo virou digital e hoje as pessoas estão sentindo falta do presencial de novo, de estar perto, olho no olho. E na minha área eu acho que esse é o grande diferencial do futuro. Tem muita gente com medo de IA, de perder emprego para IA, e de fato muitos vão perder, porque ela é muito melhor em processamento de dados, informação, não tem como vencer um cérebro digital desse. Agora, ela não tem como pegar nossa humanidade, nosso abraço, nossa compreensão, e acho que esse recado final fica assim, que a gente precisa resgatar um pouco disso e formar novos médicos, novos colegas que têm essa visão. Aos pais, aos cuidadores, avós, tios que cuidam das crianças, também a mesma coisa, buscar esse relacionamento em uma rede de apoio que não seja mecânica, tem que ser, de novo, uma figura de alguém confiável, acompanhar com alguém, poxa, não me identifico com esse, não tem problema, sabe, normal.
Agora, tem que ter uma figura de alguém que seja um mentor, que seja, sabe, um guia, mais do que um detentor de todo conhecimento. Não, ninguém sabe tudo, mas é alguém que vai te dar um norte. E é assim com a gente, quando a gente é criança, a gente tem nosso pai, tem nossa mãe, e agora eu, sendo pai, eu também tenho que tentar passar essa ideia de mentorar, de dar um norte, né? Então, eu tenho buscado isso como missão hoje, de tentar facilitar, ser um facilitador. E, bom, redes sociais, basicamente o que eu estou trabalhando hoje é @doutor.evandrosalgado.ped. Eu criei muito conteúdo durante uma boa parte da vida para público mais leigo, hoje eu crio só para público médico, mas tem muita coisa que tem proveito, tem aprendizado para ambos os públicos. Fala para a câmera aqui, como é que te acha? Eu tô no Instagram, é o jeito mais fácil. E também tô para retomar um projeto de podcast, assim como o Rafa, entrevistando esse lado B que ninguém conta da medicina, dos médicos, dessas vivências fora, extramuros hospitalares. E é só me procurar lá, no YouTube tem também, Dr. Evandro Salgado, você me acha por lá. Então tem muito conteúdo pela frente. E obrigado pelo convite, verdade, eu tô aberto. Tem muita história para contar, muito papo ainda que a gente não conseguiu entrar e eu tô à disposição. Vamos, a gente faz capítulos aí Bora. Beleza? Gente, obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do Pod Talk. É um prazer estar com vocês. E é isso. Vamos pro próximo. Obrigado. Um abraço.